Vamos meditar agora na palavra de Deus, relembrando o texto que eu tenho usado como base para esta série de exposições iniciadas hoje pela manhã, que é o texto de Efésios 6, versículos 10 a 12, por enquanto. Vou ler mais uma vez essa passagem. Efésios 6, versículos 10 a 12, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo fala então da nossa luta, do nosso combate espiritual. Menciona depois a necessidade da armadura para poder enfrentar essa luta, esse combate, e ele lista os inimigos. O primeiro deles está aí no versículo 11, o diabo, o maioral, o chefe. Depois ele lista outros tipos, né, de anjos caídos, aí os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Nós estamos então analisando esses termos à luz de toda a Bíblia, toda a Escritura, tentando entender a origem desses inimigos que nós temos que lutar, como Paulo diz aqui, enfrentar, e começando pelo principal, pelo chefe deles. Lembrando sempre que nós devemos estudar isso com toda a piedade, com toda a moderação, lembrando que não podemos ir além daquilo que a Escritura revela para nós. Nós precisamos confiar apenas naquilo que está escrito, naquilo que está revelado. Nós já tivemos a oportunidade de meditar nas passagens de Gênesis capítulo 3 e também nas passagens de Jó, capítulo 1 e 2, que são os textos do Antigo Testamento mais antigos, que refletem os momentos mais antigos da revelação progressiva de Deus, em que o inimigo apareceu, agiu e mostrou, assim, muito do que ele é, do que ele pode fazer, dos seus atributos perversos. Mas uma pergunta sempre fica e não é fácil de ser respondida. A pergunta é: qual foi exatamente o pecado do diabo? O que ele cometeu? O que ele fez em primeiro lugar? Que causou tal reação divina? Ele foi, obviamente, um instrumento maligno da queda do ser humano. Quando Deus, então, o amaldiçoou, né, através da serpente, disse: Maldita és tu entre todos os animais, rastejarás todos os dias, comerás pó todos os dias da tua vida. O pecado do ser humano fica muito evidente, né? Ele fez algo objetivo, específico. Ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas qual foi o ato, o pecado, a atitude perversa, maligna de Satanás, que necessariamente precisa ter sido antes, então, do próprio pecado de Adão e Eva? Provavelmente a resposta para esta pergunta esteja no texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, vamos abrir então. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, e vamos ler inicialmente os versículos 1 a 12. Uma das raras aparições, assim, pelo nome de Satanás no Antigo Testamento. Ele só é mencionado nominalmente pelo seu título principal, que é Satanás, adversário, inimigo, é isso que significa esse termo. Aqui, no primeiro livro das Crônicas, no livro de Jó, que nós já mencionamos, e outra passagem é no livro de Zacarias, que nós ainda estudaremos essa passagem no momento futuro. Agora aqui, em primeiro livro das Crônicas 21, ele diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel,
Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra do Senhor. Observe, então, que o texto demonstra que Satanás foi o responsável por incitar Davi a fazer esse recenseamento, esse censo, contar o número de habitantes, mais especificamente o número de soldados, que era isso que Davi estava interessado em saber, quantos soldados efetivamente ele podia contar no seu exército. Se você ler um pouquinho antes, no capítulo 20, você vai perceber que há um relato de pelo menos 4 vitórias de Davi, em 4 guerras, em que ele vai derrotando os seus inimigos sucessivamente, derrotando inclusive alguns descendentes de gigantes do passado. E é nesse momento, após ter essas 4 grandes vitórias do seu exército, após derrotar figuras lendárias, heróis, gigantes, altíssimos, lendários do passado, é que Davi resolve então contar o número de soldados que ele tem no exército dele. Portanto, Davi estava se sentindo invencível. Ele estava se sentindo grandioso após todas essas vitórias, todos esses feitos. O que é que ele deveria ter feito? Qual deveria ter sido a atitude correta do rei Davi após essas vitórias? Seria simplesmente louvar e bendizer ao Senhor por ter concedido tantos feitos. Mas o que ele pretende fazer? Ele quer medir o próprio poder. Ele quer saber para poder colocar num quadro, para poder emoldurar, para de alguma maneira poder mostrar para o seu povo e para os seus inimigos quão grande ele é, quanto poder ele tem, qual é a sua real força. Ou seja, ele quer se engrandecer ainda mais. E o texto diz que isso foi obra de Satanás. Que Satanás o incitou a fazer isso. E é o único lugar na Bíblia em que Satanás é mencionado explicitamente incitando alguém a cometer um pecado específico. O que nós podemos aprender então com isso? Eu entendo que Satanás estava tentando compartilhar com Davi a sua própria experiência. Aquilo que foi o seu próprio pecado anteriormente cometido. Que a Bíblia diz que provavelmente seja soberba. Há uma passagem na palavra de Deus, meus irmãos, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, vale a pena os irmãos darem uma olhada nesse texto, apenas para reforçar, eu não estou ainda entrando nos ensinamentos do Novo Testamento a respeito desses seres espirituais, mas eu quero apenas reforçar essa ideia com essa passagem. Paulo está ensinando à igreja a como escolher presbíteros. Então ele lista uma série de recomendações, o que eles têm que ser, o que eles precisam ter, quais são as principais características, e então ele veta uma. Ele diz, olha, só não pode ser neófito, tá aí no versículo 4. Não seja neófito. Neófito quer dizer novo na fé, recém-convertido. Não seja neófito.
para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, a maneira como Paulo coloca aqui essa declaração de para que ele não se ensoberbeça e não incorra na condenação do diabo, dá essa ideia de que esta foi a condenação do diabo. Então, ele poderia cometer o mesmo pecado e cair no mesmo erro e receber a mesma punição do diabo, ou punição semelhante à que o diabo recebeu, que é no caso, então, portanto, a soberba. É isso exatamente o que ele está tentando induzir Davi, ou estava tentando induzir Davi a realizar, quando ele, então, o incita a contar o número dos seus exércitos. E é por isso, então, também, que a reação de Deus àquele ato de Davi foi tão terrível, tão radical. Escolhe 3 punições. Uma delas, inevitável. Davi, então, como nós sabemos, escolhe dizer, eu não quero cair na mão dos homens. Se eu tiver que cair na mão de alguém, que seja na mão de Deus. Porque os homens não são misericordiosos, mas Deus é. Então, pode ser que Deus refreie a sua ira sobre a minha vida. E então, o anjo do Senhor desce e começa a dizimar Israel, Judá, por 3 dias. Ao ponto de se aproximar de Jerusalém, o anjo do Senhor, com a espada desembainhada para destruir Jerusalém. Aí nessa hora o anjo para, Deus mesmo refreia, ou seja, mostrou a misericórdia e não completou a destruição. É então que Davi é orientado pelo profeta a realizar um sacrifício, um holocausto. E a gente sempre menciona essa palavra holocausto, e as pessoas pensam que tem a ver com os judeus lá, de Hitler. O termo é emprestado, como os irmãos sabem. Holocausto é oferecer um animal em sacrifício, sangrá-lo e então pôr fogo nele. Por isso, então, que quando houve o morticínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, se deu esse título holocausto. Mas isso não foi holocausto. O holocausto era o sacrifício lá do Antigo Testamento. Davi, então, oferece esse sacrifício. Ele compra o lugar, ele compra todos os animais que devem ser oferecidos, e o anjo do Senhor, então, põe a espada na bainha e não dá prosseguimento. Mas a atitude de Deus foi tão radical, tão drástica, justamente pelo que está por trás da história. Sabe quando uma atitude parece desproporcional? Quando alguém, de repente, reage de uma forma que você pensa, mas ele está sendo mais radical do que foi o pecado, Mas é porque tem essa história por trás. É porque tem essa situação, então, envolvendo justamente aquele que incitou Davi a cometer o pecado da soberba, do orgulho, do contar do seu exército. E então Deus age de uma forma tão dura, tão radical com relação a Davi. Porém, diferentemente de Satanás, que como nós já vimos no outro estudo, não há qualquer possibilidade de redenção para ele, porque quando Deus o amaldiçoou, ele disse, todos os dias da tua vida. Então, a maldição sobre Satanás nunca será retirada, ela é eterna. Mas os homens podem, sim, ser perdoados dos seus pecados, até porque esse sacrifício de Davi aqui traz ao Senhor novamente a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Portanto, de alguma maneira, lá ainda antes que o próprio ser humano pecasse, comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse ser angelical chamado Satanás cometeu esse pecado da soberba, do orgulho. Há mais 2 passagens do Antigo Testamento que podem nos ajudar a entender como é que foi, o que foi esse pecado. Mas elas são passagens indiretas, elas não mencionam explicitamente o nome ou algum dos títulos dele. Por isso devem ser lidas dessa maneira, com cautela, entendendo o que significa cada coisa. Eu quero ler então com os irmãos essas 2 próximas passagens. A primeira delas está lá em Isaías, capítulo 14. Vamos, portanto, abrir agora em Isaías, capítulo 14, versículos 4 a 23. E depois a gente vai ler ainda Ezequiel, capítulo 28.
Isaías 14, a partir do versículo 4. O versículo 4 já nos mostra para quem em primeira mão esse motejo, como ele diz aí, foi proferido. Um motejo é, na verdade, um cântico de desprezo. É uma maneira de mostrar um repúdio público a alguém, à pessoa de alguém. Está aí no versículo 4. Então proferirás este motejo contra, aqui está a pessoa, o rei da Babilônia. E dirás, e aí vem uma série de imprecações, uma série de expressões fortes contra este rei, que, portanto, foram dirigidas primordialmente a ele, mas que em algum momento parecem extrapolar aquilo que poderia ser dito de um homem, por mais poderoso que ele seja. É claro que aqui nós temos que pensar do gênero simbólico, há uma poesia aqui também misturada nessa declaração, que é profética, poética ao mesmo tempo. Então existe essa liberdade poética. Mas em algum momento, isso aqui parece extrapolar o que se pode dizer de um mero homem. E é aqui então que geralmente nós aceitamos, nós entendemos que o rei da Babilônia passa a ser uma espécie de figura de um rei pior. De alguém maior do que ele, pior do que ele. Que seria então justamente o príncipe do mal, né? Satanás. Há muitas coisas interessantes na passagem, vamos olhar então. Ele começa dizendo o seguinte: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa, está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, e aqui além é aquela expressão hebraica Sheol, que quer dizer o reino dos mortos, sepultura em linhas gerais, mas também tem um simbolismo relacionado à punição, a inferno. Ele diz então, o além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos esses respondem e dizem: tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba. E também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Dá uma pausa por enquanto aqui. Observe então que ele está descrevendo de fato a queda do rei de Babilônia. Um homem que governou com mão de ferro boa parte do mundo e que inclusive destruiu o reino de Jerusalém, de Judá. Levou cativos, todos esses para Babilônia. Portanto, Judá, Jerusalém, sofreu demais debaixo do poderio desse rei, o rei de Babilônia. E aqui ele está sendo, então, profeticamente amaldiçoado e profeticamente descrita a sua queda. Quando ele perde todo esse poderio, como de fato aconteceu, né? Babilônia foi sucedida pelo Império Medo-Persa, que depois também foi sucedido pelo Império Greco-Macedônio, né, de Alexandre, que também caiu, porque todos os impérios são assim mesmo, eles sobem para depois cair. Porém, alguns detalhes importantes aqui, o domínio sobre as nações, várias vezes esse domínio sobre as nações é evocado aqui. Isso já começa a parecer ser algo maior do que apenas o rei de Babilônia podia fazer, né? O verso 11 descreve soberba como o fato principal da sua queda. E aí vem os famosos versículos 12 e 13, que realmente parecem extrapolar o que se pode aplicar a um homem. Ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A reação é a pior de todas. Diz aí o verso 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Ou seja, caiu, está derrotado. Agora vamos concentrar a análise nos versículos 12 e 13. Olha essa expressão, como caíste do céu. É claro, figuradamente, genericamente, se pode falar isso do rei de Babilônia, porque ele era o maior rei do mundo. Ele era o poder maior da terra. Então a ideia é que ele estava lá no céu e ele foi derrubado para a terra. Aí o próximo termo é estrela da manhã. Esta palavra, esta frase, deu origem à lenda de que o nome de Satanás é Lúcifer. É daí que você ouve falar na palavra Lúcifer. Eu digo, é uma lenda, porque o texto bíblico não fala isso. Lúcifer, ou Lucifer, é uma tradução, uma transliteração, digamos assim, latina, que foi quando a Bíblia, na primeira tradução, feita por Jerônimo, chamada Vulgata Latina, quando foi traduzido, então, o Antigo Testamento, essa expressão, estrela da manhã, significa, traduzida fica Lúcifer. Então, na Bíblia Latina aparecia exatamente assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então se popularizou a ideia de que o nome de Satanás é, na verdade, Lúcifer, que esse seria o nome. Não é, porque em nenhum outro lugar na Escritura esse nome Lúcifer é utilizado e o único lugar é esse e a palavra não é Lúcifer, é no original, aquilo a gente pronunciaria do hebraico, o termo seria algo como Rei-Léu, que é a primeira estrela mesmo, a estrela da manhã. E esse nome também é aplicado depois a Jesus. Ele também é a estrela da manhã, mas no outro sentido. No sentido de que ele é aquele que traz o novo dia, que traz a nova luz, né, ao mundo. Mas Satanás era lá atrás, de alguma maneira, se esse texto estiver de fato se referindo a ele. Então, o que nós temos que já estabelecer aqui? Primeiro, não há nenhuma razão para insistirmos no nome Lúcifer como um nome aplicado a Satanás. Os termos que a Bíblia usa para identificá-lo é Satanás, diabo, né? Ou seja, inimigo, acusador. São os significados desses dois títulos. De qualquer maneira, de fato essa passagem parece sugerir alguém maior do que o rei de Babilônia, alguém que caiu do céu, alguém que foi lançado por terra, alguém que queria se estabelecer acima das estrelas de Deus. Queria se assentar no monte da congregação. Queria ser semelhante ao Altíssimo. É nesse ponto que possivelmente, sim, esses termos, essas descrições, extrapolem a descrição de um mero homem e alcancem alguém maior, superior, o chefe, né? Assim como nós podemos identificar na Escritura tipos de Jesus, José, Davi, homens que por suas vidas eles espelhavam o Senhor, não é difícil também identificar o inverso disso, né? Homens que por sua maldade, por sua crueldade, por sua soberba, sua arrogância, também espelhavam, tipificavam quem está por trás deles, que é o próprio Satanás. Além desta passagem, vale a pena ler ainda a passagem de Ezequiel 28. Convido os irmãos também a lerem esse texto. Que tem muitas semelhanças com Isaías capítulo 14. Só muda o rei. Ele não está aqui falando do rei de Babilônia, mas de outro rei, não tão poderoso, não tão grande, o rei de Tiro. Tiro era uma das cidades ao norte de Israel, a cidade litorânea,
que foi muito rica, muito poderosa em algum momento da história e foi certamente de grande dificuldade, ofereceu grande dificuldade, opressão ao reino de Judá e Jerusalém. Então o verso 1 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, olha aí para quem ele está falando, o príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem, e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Então até aqui você novamente identifica com o homem, punição divina, Deus falando, você quer ser igual a Deus e você vai ser destruído porque você não é igual a Deus. Mas aí, novamente, daqui para frente parece que extrapola aquilo que pode ser aplicado a um mero homem, a um mero mortal. Ele diz, verso 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados diante de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, nós vemos aqui algumas descrições que de fato parecem apontar para aquele ser espiritual, maligno, perverso, que é chamado aqui, é dito que ele estava no Éden, né? Uma lembrança do jardim do Éden, onde a serpente agiu para enganar Adão e Eva. Lá, então, ele era um querubim da guarda, um ungido, alguém que tinha um destaque muito grande. Ele diz, eu te estabeleci. Então, a ideia é, eu te investi de autoridade.
permanecias no Monte Santo de Deus. Então a ideia é que ele era um dos poucos que podia estar assim lá na presença do Senhor. O verso 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É claro que tudo isso pode figuradamente ser aplicado ao rei de Tiro, a quem primordialmente essa passagem é dirigida, mas também parece-nos que faz menção a alguém maior, a alguém por trás, a alguém superior e que também tinha uma grande posição de destaque. Pelo que nós podemos verificar na Escritura, Satanás era provavelmente o mais poderoso dos anjos de Deus antes de ele cair, antes de ele se tornar um caído moralmente. Uma das passagens que sugerem isso é a passagem em que Judas, no Novo Testamento, nós ainda vamos estudar isso no outro momento, com mais vagar, com mais detalhes, mas menciona um episódio muito misterioso da história do povo de Deus, em que há uma disputa por um corpo, no caso, o corpo de Moisés. E nessa disputa se envolvem dois personagens dos mais poderosos. Miguel, que é o único na Bíblia chamado de arcanjo, ou o arquianjo. Então, o anjo principal, o anjo-chefe, o general dos exércitos de Deus, que também, no simbolismo de Apocalipse 12, é o responsável pela expulsão do dragão dos céus, cumprindo o mandato conquistado por Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então, este que é o arquianjo, que é o general, o maior dos anjos, ele vai disputar com Satanás algo a ver com o corpo de Moisés. Ninguém sabe exatamente o que foi isso. O que é que se pretendia com o corpo de Moisés? Moisés morreu, ele não entrou na terra prometida, ele olhou de longe, mas por causa do seu pecado, bateu 2 vezes na rocha, ele não entrou na terra, e por alguma razão, esses 2 anjos, um anjo puro, perfeito, santo, Miguel, e um anjo caído, chamado Satanás, eles disputaram este corpo. E nesse momento, Judas diz que Miguel não quis proferir juízo infamatório sobre Satanás. Disse: o Senhor te repreenda. E Judas está usando essa passagem para falar que é perigoso infamar ou difamar autoridades superiores. Ele está dizendo que os falsos mestres lá no primeiro século, eles não respeitavam autoridades superiores. E aí Judas usa esse exemplo para mostrar que Miguel não difamou Satanás. Então, pela lógica, qual a impressão que fica? Que na hierarquia da criação, provavelmente Satanás antes era maior do que o próprio Miguel. Que ele não quis inferir contra Satanás um juízo infamatório, disse: o Senhor te repreenda. De alguma maneira, se não era maior, era do mesmo nível, da mesma postura, da mesma posição. Portanto, podemos, à luz das Escrituras, do que nós temos revelado, por mais misterioso que sejam esses eventos e fatos, dizer algumas coisas com relativa segurança. Trata-se sim de um anjo caído. Alguém que tinha grande poder, grande autoridade, acesso a todos os lugares, nos céus e na terra, conforme o livro de Jó mostrou também, um dia em que vieram dar relatório perante o Senhor, os filhos de Deus, também estava lá entre eles Satanás. Até que ele perdeu esse direito de se apresentar perante o Senhor. Perdeu na cruz. Quando Cristo, então, o despoja dos seus direitos legais. Assunto da próxima mensagem, quando estudaremos o texto de Zacarias, que mostra essa ação legal de Satanás ainda no Antigo Testamento. Aprendemos que ele foi rebaixado por Deus dessa posição. Provavelmente, então, se é possível conjecturar isso, Miguel é que assume a posição de anjo líder dos anjos
que permanecem fiéis ao Senhor. E ele leva consigo, segundo também o simbolismo de Apocalipse 12, 1/3 das estrelas dos céus. Portanto, aí está o número do seu exército de anjos caídos. E esse é o inimigo que nós precisamos enfrentar. E que é descrito, portanto, como sendo o inimigo contra quem a nossa luta, mais uma vez eu relembro, em Efésios 6:12, quer dizer batalha corporal. Não uma luta de dois exércitos, muitas vezes, quando exércitos lutam, muito grandes, alguns soldados nem sequer chegam à frente da batalha, eles ficam lá na retaguarda, ficam lá administrando, comunicação e tal. Nessa luta não dá para ficar de fora. É uma luta corporal, ou seja, é a luta de cada crente, de cada cristão, que se fugir só vai apanhar mais. Precisa enfrentar, precisa lutar, fortalecido pelo Senhor, pela força do seu poder. Acima de tudo, nós entendemos que por mais terrível que seja o nosso inimigo, ele não se compara ao nosso Deus, ou ao Senhor Jesus Cristo. Ele não está no nível da Trindade, ele não está no nível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está no nível de Miguel, está no nível dos anjos. Um anjo poderoso, mas a visão bíblica não é dualista. Dois poderes impedem igualdade, duas forças equivalentes. A visão bíblica mostra a soberania de Deus. Todo-Poderoso só existe um. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O absoluto é o bem. Não há um equilíbrio entre bem e mal. O bem é absoluto. Deus é absoluto. O mal é um intruso. É um deturpador. Apesar dos estragos que pode produzir e tem produzido, pode ser vencido através do sangue do Cordeiro. E é neste, o Cordeiro, que deu o seu sangue, no qual nós precisamos confiar, nos apegar. Porque a nossa vitória contra os principados e potestades, contra este terrível inimigo que se levanta contra nós, não está na nossa força. Não está na nossa inteligência. Não está nas nossas habilidades. Não está na nossa piedade. Está no poder do Senhor. Não por força. Não por poder. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É no poder do Senhor que nós encontramos a armadura que pode nos proteger de todos esses ataques malignos, satânicos. Lembremos então sempre de manter uma posição equilibrada sobre esses assuntos. Nós não podemos superestimar o poder de Satanás e seus anjos, como se eles fossem o centro de tudo. Muitas igrejas, muitas denominações constroem seu modo de viver a fé olhando mais para o diabo do que para Deus. Mais preocupados com o mal do que com Deus. Essa é uma postura desequilibrada, errônea. Que nós devemos olhar para aquele que é o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quantas vezes, infelizmente, vi pessoas orando, falando com Deus, e na mesma oração começa a falar com o diabo. E começa a repreender o diabo. Mas você está falando com quem? Com Deus ou com o diabo? Qual é o alvo da sua fé? Qual é o alvo dos seus olhos? Para quem você está olhando primordialmente? Então, é olhar para o Senhor, para o Todo-Poderoso, confiar naquele que já nos deu a vitória. A vitória já é nossa. Nós já somos mais do que vencedores, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, não superestimar o poder do inimigo, mas também não subestimar. Também não ignorar. Porque em toda batalha, leva vantagem quem conhece melhor o poder do inimigo. Aí, usando mais uma vez a metáfora das guerras, vocês sabem que sempre há quem é que leva vantagem é quem consegue espionar mais o inimigo. E ao mesmo tempo esconder os próprios defeitos, as próprias falhas.
É evidente que nós não temos como esconder nossos defeitos, porque Ele os conhece muito bem. Mas nós podemos conhecer também o que Ele pode fazer. E isso apenas através da Escritura, nada além da Escritura, nenhuma vírgula além da Escritura. Confiar no que está revelado. Não é muito. Deus não quis revelar muito. Até porque o assunto principal da Bíblia não é o diabo, mas é Deus. É o nosso Senhor Jesus. É o Espírito Santo e a sua igreja que avança no mundo. Mas nós não devemos ignorar aquilo que está revelado. Então, duas posturas antagônicas a serem evitadas. Superestimar, subestimar. Olhemos o que a Bíblia ensina. Não sejamos pessoas descuidadas, mas ao mesmo tempo não sejamos pessoas apavoradas. Confiemos no Todo-Poderoso e andaremos na vitória que Ele mesmo já conquistou para nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que os ensinamentos da Tua Palavra não só sejam fixados na nossa mente, no nosso coração, como também cada vez mais esclarecidos pelo Senhor mesmo, pela iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender cada vez mais aquilo que nos é ensinado através das Escrituras, a fim de que possamos também praticar estas coisas, confiando no poder de Deus, confiando na redenção que há em Cristo Jesus. Enfrentemos a nossa luta diária, certos da vitória, revestidos pela armadura, vivendo para a glória de Deus. Abençoe a Tua igreja aqui. Se alguém nesse momento encontra-se sob terrível ataque do inimigo, seus dardos inflamados, suas tentações, suas mentiras, que o Senhor livre o Teu povo, ó Deus. Que o Senhor proteja o Teu povo. Teu povo seja vitorioso contra todos os ataques malignos. É o que nós te pedimos, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém.